Dancing's what makes me whole. Get up on the floor, dancing all night long. Get up on the floor. Guerra de Canudos ou Campanha de Canudos foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa lideradas por Antônio Conselheiros, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte da população de Canudos, que era cerca de 25 mil habitantes. A região historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, cercas cíclicas e desemprego crônico passava por uma grave crise econômica e social. Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidadela liderada pelo peregrino Antônio Conselheiro, unidos na crença numa salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão social e econômica. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu em Quixeramobim, no Ceará, em 13 de março de 1830. De tradicional família que vivia nos sertões, entre sua terra natal e Boa Viagem, foi comerciante, professor e advogado prático nos sertões de Ipu e Sobral. Após sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento da Força Pública, passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos e chegou a Canudos em 1893, tornando-se líder do arraial e atraindo milhares de pessoas. Arraial de Canudos. Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII nos arredores da fazenda de Canudos, às margens do rio Vaza Barris. Com a chegada de Antônio Conselheiro em 1893, passou a crescer vertiginosamente em poucos anos, chegando a contar por volta de 25 mil habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre colinas. A imprensa, o clero e os latifundiários da região incomodavam-se com a nova cidade, independente e com constantes migrações de pessoas e valores para aquele novo local. Aos poucos, construiu-se uma imagem de Antônio Conselheiro como um perigoso monarquista, a serviço de potências estrangeiras querendo restaurar uma nova forma de governo monárquica no país. Difundida através da imprensa, esta imagem manipulada ganhou o apoio da opinião pública do país para justificar uma guerra movida contra habitantes do Arraial de Canudos. A situação social do governo republicano, que era recém-instaurado, precisava de dinheiro para materializar seus planos, e só se fazia presente no sertão pela cobrança de impostos. A escravidão havia acabado há poucos anos antes no país, e pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravos vagavam excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. O estopim e a primeira expedição. Em 1896, ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeiras vinda de Juazeiro para a construção de uma igreja nova, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surgem então rumores que conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que mandava um destacamento policial de 100 praças, sob comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos, em 24 de novembro. Mas a tropa foi surpreendida durante a madrugada em Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pagel e João Abad. Vinham como quem vinha para rezar ou para a guerra. Foram recebidos a bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Passadas várias horas de combate, os canudenses, ao comando de João Abad, resolveram se retirar, deixando para trás um quadro desolador. Apesar da aparente vitória, a expedição estava derrotada, pois não tinham mais forças nem coragem para atacar o Canudos. Naquela mesma tarde, saqueou e incendiou o Uauá e retornou para Juazeiro
com um saldo de 10 mortos, um oficial, 7 soldados e 2 guias, e 17 feridos. Estas perdas, embora consideradas insignificantes quanto ao número, nas palavras do comandante, ocasionaram a retirada das tropas. Em janeiro de 1897, enquanto aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam os acessos ao arraial, comandada pelo Major Febrônio de Brito, pois de atravessar a Serra do Cambaio, uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repelida com as pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se de esfera civil e religiosa. O major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certos de vitória fácil, mas otários derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, presidente na época, ficou indignado e convocou para o comando de uma nova expedição o coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra revoltosos da Revolução Federalista que aconteceu em 1839 e 1895, no sul do país. A terceira expedição, em março de 1897, na capital do país, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas que viam em Canudos um perigo, um foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do Exército Brasileiro e popularmente conhecido como Corta-Cabeças, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na República da Revolução Federalista, que aconteceu em Santa Catarina. A notícia da chegada das tropas militares à região atraiu para lá grande número de pessoas que partiam de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do Homem Santo. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas na travessia das serras, a força, que inicialmente se compunha de 1.300 homens, assaltou o arraial. Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tombou no mesmo dia. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos destacaram-se Pagel Pedrão, pois comandou conselheiristas na travessia do Cocorobó, Joaquim Macambira e João Abade, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os jagunços em Uauá. A quarta expedição, abril de 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía ao conselheiro e a intenção de restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastelados e Gentil José de Castro, gerente de 2 deles, foi assassinado. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savagete, ambas com mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época. Em junho de 1897, o primeiro combate verificou que Cocorobó, em 25 de junho, com a coluna Savagete, no dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante seus primeiros meses, as tropas conseguem um pouco resultado. Os sertanejos estão armados com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem estrutura necessária para alimentar suas tropas que passam fome.
Em agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou em Monte Santo, com o intuito de colocar um fim ao caos que estava o abastecimento das tropas. Monte Santo se torna a base das operações. Em setembro de 1897, após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre o arraial de Antônio Conselheiro, que acabou morrendo em 22 de setembro, supostamente em decorrência de uma desinteria, após receber promessas de que a República lhes garantiria a vida. Uma parte da população sobreviveu e se rendeu com bandeira branca, enquanto o último reduto resistia na praça central do povoado. Apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados. Uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo um dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. O arraial resistiu até 5 de outubro de 1897, quando morreram os 4 derradeiros defensores. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada à faca. No dia 6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o exército registrou ter contado 5.200 casebres. Os resultados do conflito é que Canudos mobilizou aproximadamente 12.000 soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, a quarta execução, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25.000 pessoas, culminado com a destruição total da povoação.